Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Item 9, a cólera. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os, porque ele não obedece. Se nesses momentos pudessem ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produziria nos outros? Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Conosco, Elzi e Elzita. Boa tarde a todos. O tema interessa imensamente a todos nós que vivemos procurando o autocontrole, melhorarmos-nos, educarmos-nos. E é bem oportuno que nós falemos na tarde de hoje sobre um dos apóstolos de Jesus, Bartolomeu. Bart, em aramaico, significa filho. Talmai era o nome do pai dele, Bartalmai, Bartolomeu. E ele tinha por nome de nascimento Natanael, mas tornou-se Bartolomeu e, como discípulo, conservou este nome. E dentre todo este colegiado de discípulos de Jesus, Bartolomeu, ele se fazia notar pelas características seguintes. Ele gostava muito de estar acompanhando Jesus. Em todas as atividades, ele estava sempre perto do mestre, punha-se com disponibilidade para todas as atividades, para que ele estivesse presente. Mas uma característica marcante na personalidade dele era a sua tristeza. Por que seria ele tão triste? Ele trazia uma mágoa muito grande em função do grupo familiar dele. Ele morava em Dalmanuta, uma pequena vila nas margens do Tiberíades, embora ele fosse natural de Caná, Caná da Galileia. Quando Jesus esteve lá, nas bodas de Caná, ele assistiu aquele espetáculo da transformação da água em vinho, e ele se sentiu muito sensibilizado, impressionado com a figura do Cristo. Mas o porquê da tristeza dele? Vamos falar sobre isto. A família já havia perdido a matriarca, viviam o pai e muitos irmãos, muito mal acomodados, numa casa muito pequenina, com poucos recursos, e eram muito nervosos, ríspidos, coléricos, inflamados, e trocavam impropérios, insultos. O clima habitual do lar era muito tumultuado. Talvez um dos motivos da sua tristeza. Estamos fazendo uma reflexão sobre esta personalidade tristonha, amargurada. Muitas vezes Jesus o percebia em meditações profundas, mas com uma carantônia séria e muito inquieto, e a expressão de um homem infeliz. Jesus se interessava muito por todos os seus discípulos e, aproximando-se numa primeira oportunidade, gostaria de saber o porquê desta tristeza. E Bartolomeu, aproveitando a oportunidade tão preciosa, dirige-se ao mestre dizendo: Senhor, desde o primeiro instante em que ouvi as suas predicações, fiquei muito sensibilizado por causa da maravilha de um novo reino, de um mundo de paz,
de um lugar onde as pessoas com certeza se respeitam, até se amam, e isto é muito desconhecido para mim. Então, meu coração ficou pleno de felicidade quando eu ouvi falar nestas maravilhas. E Jesus disse: bom que você tenha oferecido terreno para estas palavras que falam do reino de Deus, porque realmente, Bartolomeu, eu vim pregar a boa nova. E você acha que uma boa nova não é plena de alegria? Qual é a novidade que não é plena de alegria? Fala-se sim de uma alegria diferente, profunda, verdadeira. E ele disse: sim, porque o meu coração vive muito amargurado em função da sombra de tristeza e de desrespeito que eu percebo em todos os lugares aonde vou. Existe o jogo das ambições, existe a colheita de injustiças, e é muito acolhedora a ideia de que possa existir um reino de paz. E, refletindo, perguntou a Jesus se era exigido muita fortaleza, muita coragem, muita disposição para enfrentar este reino, se não era tão difícil. E Jesus lhe disse que não era propriamente exigida uma fortaleza, porque a própria verdade do conhecimento do reino fazia na pessoa uma transformação. Aí Jesus mostra que o seu empenho é muito mais de educador, porque ele queria despertar na pessoa o melhor de cada uma delas. E disse ainda: mas para que o reino de Deus se estabeleça na terra, é necessário que ele comece primeiro no coração de cada criatura. É preciso que os homens abram as portas do terreno sagrado da sua alma, para que estas verdades aí encontrem condição de germinar. Começa-se assim, no coração de cada criatura, para que depois dissemine através das nações e de todo o orbe. Aquelas palavras caíam no coração de Bartolomeu como aquelas gotas grossas de chuva que penetram numa terra árida, ressequida. E ele bebia aquelas palavras porque era tudo que ele tinha vontade de ouvir um dia. E Jesus prossegue dizendo que a estrada da vida é pedregosa, que a marcha de cada instante é o trabalho, e que a jornada se faz através dos bons atos, da luta diária, da transformação que cada pessoa tem que fazer consigo mesma. Não é fácil a tarefa, mas por isso é muito valiosa. E que o homem sofria mais, porque ele resignava-se em aceitar os desígnios de Deus. Não se preocupava em perceber o que Deus queria dele, o que ele poderia fazer dele mesmo para este pai amoroso que está sempre de braços abertos acolhendo seus filhos amados. E o homem segue pelo caminho da vida, Jesus prosseguindo, sem ter ouvidos de ouvir uma palavra amiga, o canto dos pássaros, a coerência dos acontecimentos de cada dia que vão se desencadeando como se fossem lições para serem aprendidas e assimiladas. Que o homem não tinha olhos para ver as belezas da natureza, que nesta jornada havia aqueles momentos
pela manhã, em que a terra desperta, a natureza começa a orvalhar as folhas e as pétalas das flores, que se abrem lentamente, e tudo isto foge aos olhos do homem, que não se importa com a beleza que Deus expõe a todo instante. Não só nos momentos da manhã, mas também na noite, quando Deus acende o lampadário, as estrelas, as suas luzes, para lembrar a todos nós de um palácio maravilhoso que nos aguarda, e que todos nós, filhos queridos dele, somos esperados ali. Mas é preciso que a gente queira ir, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Vai a pessoa quando quer, se quer, e enfrenta todas as dificuldades, porque sabe para onde se dirige. Mas os homens não se importam com os desígnios de Deus, e por isso se magoam tanto, erram tanto, se desviam tanto do caminho verdadeiro, e às vezes estes enganos fazem com que ele se arrependa por milênios, seguindo caprichos, seguindo instintos, seguindo devaneios, sem a preocupação da responsabilidade de cada passo que damos na nossa vida. Estas palavras aliviavam o coração atormentado de Bartolomeu. E ele buscava as grandes mágoas que ele costumava guardar, e lembrando-se de uma delas, disse a Jesus: mas sabe, Senhor, eu estou muito triste porque eu perdi a minha mãe. Era a pessoa que velava por mim, e ela faz muita falta no nosso lar. Não existe mais aquele lado ameno. Nada mais restou depois que ela partiu. E Jesus lhe diz: ninguém fica órfão no mundo, porque todos nós somos filhos de Deus. E ninguém fica sozinho quando parte daqui, porque o túmulo abre uma nova porta, uma nova experiência, um novo conhecimento, uma nova forma de vida que o Pai Celestial reserva para os seus filhos queridos. Bartolomeu entrou novamente em reflexão, buscando suas mágoas antigas. E lembrou-se da luta que ele sempre teve para se manter. Vivia daquele hábito, daquela profissão de pescador, de lutar pelo peixe de cada dia. Lutava também em Betsaída para vender a sua mercadoria de cada dia, em discussões com os comerciantes. E achava aquilo tudo muito pesado, muito difícil. Mas, quando percebeu que aquela dor que sempre doeu tanto no seu coração ia se diluindo, parece que aquelas coisas que eram tão pesadas, significativas, parece que iam se desmanchando. E Jesus deu por encerrado quando ele diz: Senhor, e a questão financeira? Isso ainda me incomoda, porque é difícil lutar pelo pão de cada dia, pelo fruto do trabalho. E Jesus disse: muitas vezes as dificuldades vêm na vida da pessoa para que ela desvie o foco do seu interesse para coisas mais elevadas, mais divinas, mais espirituais. Ou você acha que a felicidade no mundo consta de uma renda poupuda, uma situação financeira folgada?
isto não trará à pessoa muita preocupação à sua mente e muita ansiedade ao seu coração? Será isto motivo de felicidade para alguém? Ou talvez aprendendo a viver com o mínimo necessário, a pessoa seja mais feliz? Também Bartolomeu guardou para sua reflexão e partiu para sua morada. Já era noite quando ele se dirigiu para Dalmanuta, onde morava sua família. E pela primeira vez ele admirou a maravilha do céu estrelado. Ele nunca tinha tido oportunidade de admirar. E viu a maravilha do luar refletido no lago, imóvel, profundo, Lago Tiberíades. Ele havia feito aquilo tantas vezes na vida e nunca tinha observado aquela beleza. Foi preciso que Jesus o despertasse para esta beleza. Adentrando sua casa, ele logo que moveu a porta, ouviu os gonzos da porta, começou a escutar os impropérios dos irmãos que o xingavam. Vê se não incomoda, vagabundo, fica incomodando a gente, não deixa a gente descansar. Cada hora um falava um impropério. E o pai, muito bravo, disse, já era hora de você arranjar um lugar para ficar. Aqui já está muito cheio para todos nós. Aquilo que ele sempre respondia com palavras duras também, ele não respondeu. Ele achou que eles faziam aquilo, mas não doía de maneira alguma, porque ele tinha uma riqueza muito grande dentro dele. E aquelas pessoas que eram os irmãos e o pai, não tinham um amigo como Jesus, não tinham oportunidade de conhecerem as inquietações do coração, como ele teve oportunidade, e não disse uma palavra. Repousou por algumas horas e, ao raiar do dia, ele pega sua tralha e vai em busca, em demanda da sua barca para fazer a sua pescaria. Ao chegar ali, na sua embarcação, ele se deslumbra com a maravilha do nascer do sol, a beleza das cores no céu, jamais vistas por ele, e vai leve, feliz, cumprir a sua jornada. Faz a sua pescaria, à tarde vai para Betsaída vender o fruto do seu trabalho, e lá, ante as pechinchas, as gozações, os deboches dos compradores da sua mercadoria, ele encarava tudo com bom humor. Ele não dizia uma palavra, às vezes até esboçava um semblante mais leve, e sentiu que as pessoas também melhoravam à medida em que ele ficava menos nervoso e irritado. E no momento exato, ele vai para o colegiado, o grupo de apóstolos, para as prédicas de Jesus. E Jesus conta uma pequena passagem de Mateus, ele dizendo de um homem que havia descoberto um tesouro que ninguém viu, não valorizou. E este homem, tão encantado com este tesouro, o enterrou e comprou aquela pequena terra, aquela glebazinha onde ele havia enterrado o tesouro, que era a coisa mais preciosa que ele poderia ter na vida. Vendeu tudo que tinha, adquiriu aquele pedacinho de terra e foi guardar o seu tesouro. Quando ele trocou os olhos com o olhar de Jesus, trocou os olhares, ele percebeu que se referia a ele, que este grande tesouro era a grande verdade que ele havia descoberto, de ter se transformado numa pessoa melhor, de ter olhos para ver a beleza da vida e a grandiosidade da vida que vai além do dia a dia rotineiro, que este caminhar rotineiro é simplesmente um andar na direção do nosso alvo, que é o júbilo do reino de Deus. E uma lágrima correu do seu rosto, uma lágrima, a primeira lágrima de felicidade, e ele percebeu o que era a glória de conhecer o Evangelho de Jesus.
Que Jesus abençoe a nós todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados, e que essas bênçãos se estendam aos nossos irmãos internautas. Falar sobre Bartolomeu hoje, que é o dia considerado o dia ecumênico da paz, é para nós todos um chamamento e um alerta. Porque assim como Bartolomeu, que tinha as suas mágoas, as suas tristezas, por vezes se encolerizava com a ira de seus iguais, e naquele momento em que ele tem esse encontro com o Cristo, ele realmente abre o tesouro do seu coração para a implantação do reino de Deus. E a partir deste momento, desta implantação do reino do Cristo em seu coração, ele se faz uma pessoa diferente, tão calma, tão desperta para as belezas da vida, que ele depois segue o seu apostolado, até encontrar no sacrifício a doação de tudo o que fez para o reconhecimento do Evangelho de Jesus no coração de cada coração que entrou em contato com ele. Então aí cabe a nós questionar: o reino de Deus em nós, se fôssemos fazer uma averiguação estatística, nós consideramos que está quanto por cento estabelecido em nós? Somos aqueles que temos 10% do reino de Deus implantado em nossos comportamentos, que a gente acha que está tranquilo e que de repente, a menor contrariedade, a gente entra num rompante de encolerizar, de agredir a nós mesmos, agredindo o outro. Será que temos mais ou menos 25% desse reino implantado em nós? Que a gente já consegue de alguma forma dominar os comportamentos agressivos, mas nem tanto. Quando pisam no calo que nos maltrata, nós não sabemos manter a pose, não sabemos manter a calma e perdemos as estribeiras. Será que já temos pelo menos mais 50% desse reino implantado em nós? Somos aquelas criaturas que já somos pacíficas na nossa própria casa, já sabemos entender mais o outro, mas de repente nos deixamos influenciar por sentimentos de ofensa, de mágoa, que vão devagarinho nos detonando por dentro, trazendo enfermidades perniciosas. E como diz o próprio livro dos Provérbios, capítulo 11, item 17, o homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o homem cruel faz mal até para a sua própria carne. Repetindo, o homem benigno faz bem para a sua própria alma, mas o homem cruel faz mal para a sua própria carne. O que significa isso? Quando nós conseguimos a implantação desse 50% do reino em nós, nós estamos naquele cabo de guerra do homem velho contra o homem novo, digladiando contra nós mesmos, contra tudo aquilo que é troglodita em nós, que faz com que busquemos reações animalizadas, mas um átimo de consciência nos coloca na real e nós estacamos o movimento agressivo, mas enrustidos, canalizamos para nós essa força destrutiva. E ao remoer e repensar
no bem que não consegui obter, no mal que me foi feito, na ofensa que me foi dirigida, porque ainda me sinto ofendível, porque ainda resisto ao mal. E disse Jesus: não resistais ao mal. Quer dizer, busque conectar-se com os projetos do bem. Isso é crueldade para com nós mesmos. Quando nós não conseguimos desviarmos-nos dessas ações nefastas e, ao rememorar toda a nossa agressividade, nós asilamos em nós, nos nossos pontos nevrálgicos, nos nossos órgãos de choque, essas reações negativas. E de repente, nos vemos surpreendidos no curso da vida por alguma enfermidade bastante destrutiva. Por isso é importante, por demais, nós nos reeducarmos. Nós queremos ter pelo menos 75% desse reino de Deus implantado em nós, em que a gente navega acima das turbulências e sabe como se direcionar. Mas como isso ainda não acontece, qual é o quadro que se observa da humanidade encarnada? Imaginemos se uma equipe de espíritos superiores estivesse, por exemplo, andando pela nossa cidade, fazendo o mapeamento de cada um de nós. Quanto por cento dessa região tem realmente o reino de Deus já implantado e quanto por cento ainda luta bravamente para safar-se do homem velho? Qual é a descrição que teríamos? Já pensaram nisso? Essa descrição existe no capítulo Vampirismo do livro Missionários da Luz. Quando Alexandre, caminhando com os seus tarefeiros, ele chama a atenção de André Luiz, de todos os que estavam em aprendizado, e diz o seguinte: observem aquelas edificações. Ele estava em uma grande cidade e chamava a atenção de seus aprendizes para a matéria mental que envolvia determinados edifícios de uma cidade grande. E eles, assustados, conferem que havia como que uma nuvem densa de matéria mental pardacenta envolvendo os edifícios. Sabe aquelas nuvens carregadas, como quando parece que vai cair uma grande tempestade? Envolvia as construções, mas só que não eram nuvens de chuva, não eram nuvens carregadas de energia positiva e negativa para degringolar em uma grande tempestade, em raios e trovoadas. Tinha o formato de nuvem, o que envolvia essas construções. E ele diz: isto aí é o reflexo dos pensamentos negativos desses que habitam esses locais. Distanciados da luz, distanciados do Evangelho do Cristo, deixam-se envolver pelas suas próprias criações negativas. E conduzindo a análise, porque era uma excursão de pesquisa em campo, ele ainda coloca: observem as criaturas. Se vocês acessarem a acuidade, a percepção, vocês irão verificar que algumas criaturas parecem que são acompanhadas por outras do nosso lado, extremamente monstruosas, e que são atraídas por elas mesmas, em função da cólera,
em função da irritação, em função da falta de perdão que carregam em seus próprios corações. O ser humano que não se liga nessas realidades permanece muito tempo nos vales do sofrimento que acarreta em sua própria alma, que conduz em seu próprio interior. E sendo assim, o que é que temos que fazer? Qual a saída para buscarmos nos aliviar dessas tendências negativas em nós? O texto da cólera é constante do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que bem-aventurados os brandos, são bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque esses possuirão a terra, já nos orientando que nós devemos ter um comportamento diferente se quisermos retornar a esse planeta em um mundo mais regenerado, onde a violência não terá vez, onde a maldade ficará bem distante, onde somente o amor, a bondade poderá coabitar nas almas e nos corações. No Livro dos Espíritos, na questão 888A, São Vicente de Paulo, ao colaborar com a codificação, ele deixa um alerta também magistral. Ele diz que a lei do amor impera em todos os mundos e em todos os universos. E que somente quando nós formos despertos para esse sentimento, é que nós poderemos ser criaturas mais felizes. E é por isso que o Cristo veio trazer com o seu trabalho uma nova ordem. Enquanto a civilização se digladiava entre a pena de talião, a lei de Moisés, que preconizava o olho por olho, o dente por dente, Jesus veio trazer a ordem que dizia: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Em momento algum, escandalize o seu irmão, não o chame por nomes indevidos. E diz o texto que aquele que dissesse raca ao seu irmão seria condenado à geena. E o que é a geena? Jesus falava com as figurações daquela época. Era um campo nos arredores de Jerusalém, onde eram queimados os cadáveres, os corpos de todos aqueles que eram crucificados perante as condenações. Ser condenado ao geena era ser jogado no lixão nos arredores de Jerusalém. Isso é o significado do geena. Porque aí haverá ranger de dentes, porque aí haverá sofrimento. Quer dizer, se nós não nos penitenciarmos com as nossas dificuldades, se nós não soubermos sair de nós, gerando no nosso caminho mais entendimento, mais amor, mais compreensão, nós iremos carrear conosco para as geenas dos arredores dos nossos corações, quer dizer, aquele campo minado em volta de nós, com ideias e sentimentos altamente negativos. Nós somos observados, sim. Disse o apóstolo Paulo: 1000 olhos estão vos observando. Significando que o nosso envolvimento espiritual é muito importante. E diz ainda São Vicente de Paulo, na explicação dessa questão 808A, uma coisa muito precisa: que cada espírito esteja encarnado, reencarnado ou na erraticidade, a ponto de voltar, de reencarnar, ele sempre tem ao seu lado 2 tipos de espíritos. Um superior, que o orienta, guia e conduz,
e um inferior, para que ele cumpra com esses mesmos deveres. Quer dizer, enquanto o superior nos orienta, o inferior deverá ser orientado por nós. Então, nessa nossa busca do homem novo, através das nossas preces, através de processos de meditação, nós devemos entrar em contato com os nossos mentores e pedir para que nos auxiliem a sermos mais brandos, a sermos mais pacíficos, a cultivarmos em nós essa perspectiva de paz, de entendimento e de compreensão, porque aí sim, tudo será mais fácil e a felicidade será possível ainda nessa vida, se nós simplesmente semearmos o melhor de nós. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos a Elzi e Elzita